Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar Plínio Tourinho, engenheiro civil e o especialista em trânsito e mais especialista ainda no trânsito de Teresópolis. Boa tarde, Plínio. Quantos veículos registrados circulam pelas ruas de Teresópolis? Boa tarde. Registrados, nós temos aqui, eu retirei do site do Detran, nós temos hoje, até setembro de 2014, praticamente 86 mil veículos. Agora, registrado não quer dizer que é o que está rodando na cidade, tá? Seguramente a gente tem muito mais do que isso rodando na cidade. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 4 carros, tá? 2 carros meus têm placa de Teresópolis, estão registrados nas estatísticas do Detran. Os meus outros 2, um é do Rio de Janeiro e um de Barra Mansa, não estão registrados aqui. No entanto, rodam na cidade. Perfeito. Então a gente fazendo um cálculo assim, 10% a mais poderia ser? Você pode botar pelo menos aí 30% a mais. 30% a mais. Então nós teríamos aí na média de 3 vezes 8, 24, mais 30 mil veículos rodando aí, mais ou menos. Muito bem. Desses veículos a gente pode dizer quantos são automóveis? 73% da frota registrada é veículo, de passeio, tá? A gente pode pensar no total na mesma proporção aí, esses 30% eles estão rodando. Nos últimos anos, com o crescimento de renda das famílias, muita gente comprou carro, e carro normalmente mais velho. A gente tem uma ideia, mais ou menos, da idade da frota que roda em Teresópolis? Veja bem o seguinte, Ático, realmente houve muita venda de veículo, tá? E eu discordo um pouquinho nessa questão do carro usado. Muito carro 0 quilômetros, isso a gente viu aí rodando na rua. Agora, eu acredito que Teresópolis hoje, eu não tenho esses dados porque ainda não me interessou entrar nesse detalhe, mas ele deve seguir mais ou menos a média nacional. Ou seja, hoje você tem uma frota nacional de veículos de passeio com uma idade média, de 50% dela está com uma idade média de 15 anos, que eu não diria que é uma frota velha, é uma frota relativamente nova. Logicamente que você tem as exceções. Você tem carros aí na rua hoje rodando, até com pouca idade, mas sem a menor condição de estar rodando. Agora, a gente falando assim dos problemas que a cidade enfrenta com esse número gigantesco de carros, o que acontece no futuro? Se esse número, se essa proporção... Eu conversei com você alguns anos atrás, aí você chegou para mim e falou assim, olha, nós temos em Teresópolis uma proporção de 1 carro para 2,8 pessoas. Nessa última conversa nossa, se não me engano, esse número caiu para 2,1. Agora você veja bem o seguinte, tem um dado interessante, que é o seguinte, nos últimos 5 anos, a média de crescimento da frota em Teresópolis seguiu mais ou menos a média de crescimento nacional. Foi de 6,52% ano, tá? Agora, quando a gente pega 2014, de janeiro a setembro, a gente vê que o crescimento está na faixa de 3,84%. Nós temos essa frota e nós temos um crescimento. Esse crescimento não foi linear. Segundo dados que você tem, esse crescimento diminuiu nos últimos anos. É isso? No último ano? Principalmente 2014, o que é natural, tá?
porque hoje o financiamento está restrito. Agora, se isso vai continuar no futuro ou não, a gente não sabe. Agora, com certeza que houve um inchaço de veículos nas ruas. Isso não só em Teresópolis, como no Brasil inteiro. Isso, sem sombra de dúvidas, ocorreu. Agora, para 2014 em especial, que foi um ano complicado por causa de feriado, teve uma série de... o indicativo é que o número vai cair um pouquinho. Agora a gente vai ter que observar para ver se isso se repete ou se vai voltar ao status. Ou se retoma. Agora, esse número de veículos, por enquanto, ele tem alguns problemas, né? Mas a gente imaginando o crescimento dessa frota, o que acontece na cidade com tanto carro? Bom, principalmente na área do centro, né? Primeiro impacto é baixar a qualidade de vida, tá? Isso não há dúvida. O segundo impacto que eu vejo aí é problemas de estresse, vai começar a aparecer doença, uma série de coisas. E o terceiro impacto, infelizmente, vai estar na economia da cidade. Porque vai chegar um ponto, e hoje já está refletindo isso, você não vai conseguir, em determinados horários, andar no centro da cidade, ou mesmo estacionar. E de que forma isso pode refletir na economia da cidade? Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Hoje nós temos a internet. Eu sou um cara, por exemplo, que agora há pouco tempo eu fui comprar eletrodoméstico, renovar fogão, geladeira, esse troço todo. Eu comprei tudo da minha sala, com 5 toques em botão do computador, e comprei. Para que eu vou para o centro da cidade se eu não acho estacionamento, se eu tenho que aguentar o mau humor do vendedor, que já pegou engarrafamento também, entendeu? Pagar estacionamento caro. Então isso vai se refletir na economia. Então eu acho que isso aí precisa começar a ser olhado com muito carinho, porque você, na verdade, hoje na internet, com 5 toques você compra e 3 dias depois está recebendo na tua casa. Por um lado, né, é ruim para a economia da cidade. Sim. Por outro, as ruas vão ficar menos engarrafadas à medida em que as pessoas passem a utilizar a compra pela web. Eu não vejo assim não, porque na verdade é o seguinte, os carros vão continuar na rua. É o excedente mal-humorado como eu, que não tem paciência para o trânsito, que vai comprar na internet. Agora, impacta, com toda certeza. Outra coisa que a gente vai ter problema no futuro, e esse futuro está muito próximo, é o seguinte, vai impactar no chamado turismo. Por quê? O camarada trabalha a semana inteira no Rio de Janeiro. Ele leva para se deslocar da Tijuca ao centro da cidade 2 horas, 2 horas e meia. Aí ele vem para Teresópolis para ficar engarrafado no centro 40 minutos no trânsito? Não tem lógica. Vamos fazer um exercício de futurologia. Há um prazo para a cidade ficar inviável? Inviável ela nunca vai ficar, tá? Mas eu digo o seguinte, chegar a esse ponto insuportável, se ninguém fizer nada, se continuar do jeito que está, eu dou aí 2, 3 anos no máximo para a gente já começar a ter problemas sérios na região central da cidade. Muito bem. Mudando um pouco de assunto, aqui se estima que no Brasil 50 mil pessoas morram por ano em acidente de trânsito. 500 mil fiquem feridas. Se a gente pensar em termos de Teresópolis, é mais ou menos proporcional isso? Ou aqui os acidentes são maiores ainda? O número de acidentes é maior ainda? Seguinte, eu não me preocupo muito com o número de acidente para o tipo de pesquisa que eu faço no momento, tá? O que mais me chama a atenção em Teresópolis é a gravidade do acidente. Tá? Isso é um dado importante que precisa ser estudado, muito bem definido, para você poder estabelecer políticas de trânsito. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Só para você ter uma ideia de número,
da gravidade do trânsito em Teresópolis, deixa eu achar aqui um número só para me te dar. Olha aqui, 2009 nós tivemos 30 mortos no trânsito contra 478 feridos. 2010, 37, 617. 2011, 35 e 472. 2012 foi um ano extremamente crítico para a cidade, aonde nós tivemos 53 mortos, tá? 469 feridos. Até então, o pior ano que tinha tido para Teresópolis tinha sido o ano de 2005, com 51 mortos e 418 feridos. O que representa esses números? Se você pegar números absolutos, isso aí tanto faz. As pessoas não têm sensibilidade. Quando você faz um comparativo, por exemplo, transformando nos índices reconhecidos internacionalmente, por exemplo, número de vítimas, tá? Por 10 mil veículos rodando na cidade. Para você ter uma ideia, os índices de Teresópolis, eu cheguei a 5,57 para fatais. Quando eu comparo isso com o Rio de Janeiro, eu chego a um índice de 2,93. O que você conclui com isso? Que para você morrer hoje, você saindo no trânsito de Teresópolis, você tem um risco 2 vezes maior de morrer no trânsito de Teresópolis do que no da capital. Do que no Rio de Janeiro. Entendeu? E isso tem uma certa lógica pelo seguinte: apesar de nós termos... Teresópolis não é tão pequena, tá? Teresópolis tem metade da área do município do Rio de Janeiro, mas acontece o seguinte: a gente tem uma concentração muito grande no primeiro distrito, tá? E aonde a cidade acontece. E é daquele jeito, né? A cidade é altamente desorganizada. Então o risco de você morrer atropelado, o risco de você bater, porque você não tem mais espaço na região central da cidade. Então isso aqui é coerente. O risco ser muito maior em Teresópolis do que no Rio de Janeiro, até mesmo você andando nas ruas, você tem essa sensibilidade, que o risco de você se acidentar no trânsito de Teresópolis é muito grande. É maior. O trânsito em Teresópolis, a gente pode considerar o quê? Um trânsito muito inseguro? Como é que é isso? Eu consideraria muito inseguro. Você não tem faixa de pedestre definida de forma correta. Sinalização é muito mal feita. Inclusive dentro da cidade, se a gente for fazer um levantamento sério aqui, nós vamos chegar à conclusão que pelo menos 70% da sinalização existente estão fora dos padrões tanto da BNT quanto do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, aqui em Teresópolis, às vezes me pergunto o seguinte: o que mais mata no trânsito de Teresópolis? Tá? Eu tinha já até uma resposta preparada, mas ao longo do tempo que eu fui convivendo aqui com Teresópolis, que eu gosto muito e por isso que eu estudo, eu mudei um pouco minha versão de resposta. Hoje, para mim, o que mais mata em Teresópolis é a irresponsabilidade do poder público, que desconhece e não trata de forma séria o trânsito em Teresópolis. Então a gente precisa mudar essa visão, porque o trânsito a cada dia está ficando mais violento. E o que acontece? A população está crescendo e continua concentrada no primeiro distrito. E aqui em Teresópolis a falta de visão administrativa é tão grande, tá? E aí eu não vou dizer que é só do poder executivo, o legislativo tem uma responsabilidade muito grande, quando aprovou o projeto do fórum na região central da cidade. Ninguém aqui visualiza a cidade no futuro, é tudo para momento, e os problemas vão se somando. O problema do trânsito em Teresópolis é um somatório. Ninguém pode dizer que é de 3 anos atrás, ou é do governo atual, ou é do governo passado. Isso é de décadas, pelo menos 30 anos aí a gente tem acumulado de problemas. A percepção das pessoas, senso comum, é que
o maior número de vítimas do trânsito, inclusive as vítimas fatais, é de pessoas que andam de moto. Isso é verdade? Não, não é verdade. Tá? Eu tenho acompanhado esse problema. As pessoas às vezes confundem um pouco as coisas. Se você for pegar a nível de número de acidentes, fatalmente as motos estão em primeiro lugar. Você olha aí na rua, todo dia tem um acidente, pelo menos 2 ou 3 acidentes tem. Agora, quando a gente vai estudar a vitimização, o problema não está nas motos. As motos, na verdade, são o terceiro meio de transporte que mais cria vítimas, tá? Pelos estudos que eu tenho feito, o problema maior aqui está em pedestres. Pedestres, depois vem os motoristas, tá, de veículos de carro de passeio, e em terceiro as motos. E tem sua razão de ser, de tal pedestre envolvido. Porque quando a gente começa a estudar a faixa etária, você vai ver que nos pedestres, o que está mais envolvido é a faixa de adulto e o idoso. O adulto tem uma razão de ser, isso é estudado, tá? O adulto, principalmente quando chega ali na faixa dos 45, 50 anos, ele passa a ser abusado. Ele conseguiu chegar até os 45 anos, ele se acha um super-homem. Aí vai morrer, porque não é super-homem. E o idoso, por sua vez, o que acontece? Eu hoje estou com 50 anos. Eu já não tenho mais a noção de profundidade que eu tinha quando eu tinha 30. E quando eu chegar a 60, a situação é pior ainda. Então hoje a questão da mobilidade urbana na cidade, ela não é considerada. Então o idoso não tem condições de circular na calçada porque os veículos estão em cima das calçadas. As calçadas são esburacadas, então o cara vai para a rua também. E aí ele já não escuta direito, ele já não enxerga direito, vai morrer atropelado. São coisas pequenininhas que, se a gente passar a olhar com maior atenção o conjunto da cidade, a gente passa a entender por que morre tanta gente. Mas havia uma tendência, uma tendência da gente, né, nós acharmos que a população jovem é a que mais se acidenta. Não é isso. Não, é a população idosa. A população, não. Aí você vai ter que ver a categoria do tipo de acidente, tá? Mas em primeiro lugar, eu já te digo aqui, ó. Em primeiro lugar, os adultos que eu classifiquei como de 30 a 59 anos, são os que mais sofrem acidentes. Eles têm 40%, tá? De mortes ou ferimentos no trânsito, envolve essa faixa etária. Aí sim, em segundo vai aparecer o jovem, tá? E terceiro vai aparecer o idoso. Aí você vai ver que o idoso, você tem uma proporção de idoso relativamente baixa em Teresópolis, pelo incrível que pareça, tá? Se fosse um pouquinho mais alto, a pirâmide no Rio de Janeiro, por exemplo, de etária, ela é um pouco diferente da nossa. O idoso já tem um peso maior. Agora, e aí aparece um outro detalhe bastante interessante, que são os acidentes com carro, com veículo de passeio. Nos veículos de passeio, também quem tem um grande peso é o chamado adulto de 30 a 59 anos, que se torna abusado, como eu já disse. Você falou. Qual é o tipo de veículo que causa mais acidentes, mais mortes em Teresópolis? O tipo de veículo que eu colocaria aqui seria o carro de passeio, tá? Agora, o tipo de deslocamento na cidade que apresenta o maior número de mortes é o deslocamento a pé, tá? Agora, veículo de passeio, a gente não pode esquecer que nós fomos cortados por 3 rodovias, tá? E os números que eu tenho aqui não consideram nem as rodovias, mas há um detalhe que precisa ser observado, que muita gente sai da rodovia, corta caminho por dentro da cidade para pegar a rodovia mais à frente. Adiante. Tá? Aí vão dizer assim, mas a rodovia você anda em maior velocidade, você tem o problema do engarrafamento,
só que você encurta quase 10 quilômetros quando você corta por dentro da cidade. Aí o veículo de passeio, ele aparece como com um grande peso nesse número no número de acidentes, não, no número de vitimização, tá? Por quê? Porque aqui tem um detalhe muito interessante, por isso que eu digo que precisa observar um pouco a cidade para entender o que acontece. Eu observei em alguns estudos que eu fiz que existe um número de mortes muito grande em acidentes contra objetos fixos. O que são objetos fixos que a gente considera no trânsito? Árvore, poste, floreira. Então, isso aí é um troço que chama atenção e tem a sua razão de ser. Teresópolis foi se fazendo as coisas de qualquer maneira. Hoje, se você reparar, nós não temos meio-fio mais. E meio-fio, que eu canso de falar, não é enfeite de calçada, é equipamento de segurança. Não é à toa que você tem formato apropriado, altura apropriada, entendeu? Porque ele é uma forma, é um dos equipamentos de segurança para evitar acidente. Se ele for instalado de forma correta, ele vai evitar acidente. E hoje a gente não tem mais. Assim, quais são os pontos da cidade mais propícios a acontecer acidentes? Onde mais acontece acidentes? Eu não tenho esses levantamentos, tá? Por que eu não tenho esses levantamentos? Porque o que mais me interessa hoje em dia, os estudos que eu faço, eles me direcionam mais para a vitimização. Como eu disse, a partir da vitimização, você passa a ver a forma que você vai fazer a política de trânsito. Mas eu posso dizer alguns pontos, porque durante um período eu mantive muito contato com o pessoal do Corpo de Bombeiro. Então, em conversas informais, a gente começa a conseguir visualizar alguns pontos. Eu cito, por exemplo, aqui o Vale do Paraíso, é um problema sério. Nós temos ali o acesso a 40 casas ali próximo à Granja Guarani, aquele cruzamento ali, aquilo ali é problemático, tá? Cruzamento, de uma maneira geral, em Teresópolis é problemático. E é problemático por uma questão até de educação. Se você for fazer um teste aqui em Teresópolis, você vai reparar que pelo menos 70% das pessoas aqui não sabem andar numa rotatória e não sabem se portar num cruzamento. De quem é a preferência? Por que a preferência é? Entendeu? Então, aonde tem cruzamento aqui é problemático. Uma coisa interessante, há um dia na semana em que é maior o número de acidentes. Que dia é esse e por quê? Bom, isso aí até me surpreendeu, tá? De uma forma geral, em grandes cidades, você tem 2 dias problemáticos. Sexta-feira, que o pessoal não é nem que está indo para balada, nem nada disso. Sexta-feira, o cara entrou em estado de relaxamento. Quando ele entra em estado de relaxamento, ele perde a atenção no trânsito. Então ele vai se machucar. E sábado, por causa da balada. Aqui em Teresópolis me chamou a atenção que se a coisa acontece na terça-feira, tá? E eu ainda não cheguei a estudar profundamente isso, mas a percepção que eu tenho é que terça-feira é o dia mais problemático, porque a cidade só começa a funcionar mesmo na terça-feira. Entendeu? Então aí pode estar o problema, porque quando você está iniciando a semana também, você ainda está displicente e preguiçoso. Então isso aí pode ter uma influência. Bom, na sua visão como técnico, o que é necessário para a gente começar a dar uma solução para a mobilidade urbana em Teresópolis? Bom, o primeiro passo que a gente tem que dar é entender o que acontece no trânsito de Teresópolis. Hoje, infelizmente, o poder público não tem material suficiente para fazer um diagnóstico, tá? E aí eu vou dar a razão por que eles não têm.
Não tem porque nunca se interessaram com o trânsito, é o primeiro passo. E o segundo passo, que tudo que se faz aqui em Teresópolis é pelo senso comum. Aí você veja bem o seguinte, quando você pega estatisticamente a vitimização de trânsito, o que a gente conseguiu baixar até hoje, mortos, por exemplo, a gente está sempre na média ali de 38 mortes por ano. Por quê? Porque a política adotada está errada. A gente vê muita ação em cima de motocicleta. Quando, pelos dados estatísticos, a gente vê que o problema não está na moto, tá? O problema está no carro de passeio e atropelamento. E nada é feito no sentido de melhorar a vitimização. Então, a gente tem que estudar profundamente o problema de trânsito, entender o que está acontecendo na cidade, para aí sim identificar os pontos negros e a partir dos pontos negros começar a tratar ele para poder reduzir. Eu vou te dar um dado bastante interessante que eu acho que o poder público não tem noção disso, porque se tivesse, para quem se intitula pobre, estaria correndo atrás para baixar esse número. Nos 2 últimos anos, o custo dos acidentes em Teresópolis, com base nos valores do IPEA, tá? Custaram para o município nada mais, nada menos do que 49 milhões de reais. 49 milhões de reais é um valorzinho bastante considerável. Se a gente reduzisse hoje 30% das vítimas de trânsito em Teresópolis, a gente poderia ter o tão sonhado Hospital Municipal de Teresópolis. Com essa economia, daria para você construir um hospital, com toda tranquilidade. E de altíssimo nível. Outra coisa, continuando com mobilidade urbana, a melhoria, isso parece que é uma utopia, né? Que está começando a se pensar nisso. A melhoria do transporte público seria importante, ou seja, as pessoas deixariam os seus carros em casa, se tivesse um ônibus de qualidade, com horário, com essas coisas que a gente pensa de conforto. Será que isso seria um passo na melhoria do trânsito da cidade? Seria um passo, não, é o principal passo, tá? Agora, para você mudar, é o que eu falei, você tem que começar pela reformulação viária. Por quê? Hoje o sistema que a gente tem de transporte na cidade de Teresópolis está completamente furado. Então não adianta dizer, tem que abrir licitação para botar mais 2, 3 empresas. Vai continuar não funcionando, tá? O problema não está no número de empresas, está na qualidade da circulação viária da cidade. Hoje a gente tem um sistema de transporte, como é que ele funciona? Os ônibus saem de um bairro e ligam outro bairro, passando obrigatoriamente pelo centro da cidade, tá? Se você tiver a curiosidade de parar ali próximo ao supermercado Extra, ali a igreja que tem, por volta de 5, 5h30, 6 horas da tarde, um dia desses eu tive a curiosidade, eu tenho uns lampejos assim meio doido e eu resolvi parar ali. E depois o sinal do Regadas ali é meio demorado, complicado. Eu tive a curiosidade de sair do sinal do Regadas e ir até o final da avenida, contando quantos ônibus tinham parados um atrás do outro, tá? Eu cheguei ao brilhante número de 25 ônibus, isso por volta de 18 horas da tarde. Como é que a gente consegue resolver esse problema? Sem precisar de novas licitações. É mudar o sistema de transporte da cidade de Teresópolis, passando do sistema diametral para o sistema tronco alimentador. Ou seja, você vai ter as linhas de ônibus circulando entre bairros, tá? Que vai pegar o pessoal, vai jogar na estação de transbordo, aí ele vai pegar o ônibus da linha tronco, que vai levar ele ao centro da cidade. Ou seja, você passa a ter praticamente uma linha circulando dentro do centro da cidade. O resto vai estar nos bairros circulando. Logicamente que não é tão simples assim, mas basicamente
é esse o sistema. Muito bem. Um outro assunto que acho que você foi uma das primeiras pessoas a falar nisso seriamente, a esboçar alguma coisa, são as ciclovias. As ciclovias, na minha opinião, elas até reduzem custos de pessoas que moram em bairros próximos do centro da cidade e que a passagem de ônibus em Teresópolis é bastante cara. Uma ciclovia daria oportunidade às pessoas utilizarem a sua bicicleta para saírem, por exemplo, do Rosário, do bairro de São Pedro, e se deslocarem contra aquele lugar. Ninguém faz isso hoje porque é uma coisa perigosíssima, né? Você andar de bicicleta, né? O que você acha da implantação de ciclovias? Olha, o Ático, como você falou, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a falar sério no assunto. E acho que esse foi meu grande erro. Eu falei sério e ninguém dá ouvido. O que se fala sério aqui, ninguém ouve. Mas veja bem o seguinte, eu vejo a ciclovia como uma grande solução. Apesar de que o uso da bicicleta aqui em Teresópolis não é um hábito. E talvez não seja um hábito por ser um risco muito grande, tá? Eu acho perfeitamente viável a instalação de ciclovia em Teresópolis. E uma das formas, você veja bem o seguinte, o sistema de transporte, ele tem que ser todo interligado. Então, por exemplo, como você falou, a pessoa sai lá do Rosário, mas ele tem que pegar um ônibus para ir para Vieira. Vou dar um exemplo. Ele sai com a bicicletinha dele, aquela estaçãozinha que eu falei, ali vai ter um bicicletário que ele deixa a bicicleta dele ali trancadinha, ele pega o ônibus, vai resolver o problema dele. Quando ele voltar com um bilhete único, ele vai saltar na estação, vai destrancar a bicicletinha dele, vai pegar a ciclovia e vai para casa. Ou seja, são transportes interligados, tá? Eu adoraria, por exemplo, sair da minha casa em Albuquerque, eu pegar aqui uma cicloviazinha, ou então pegar um ônibus aqui, que me deixasse numa estação, e dessa estação eu tivesse, como tem no Rio de Janeiro, uma bicicleta de um patrocinador qualquer, que me permitisse ir para o meu escritório. Eu trabalhava o resto do dia, pegava a bicicleta e ia para o bicicletário, pegava o ônibus de volta e ia embora. Eu tenho que rodar de carro, eu não gostaria de rodar de carro. Então, a ciclovia, ela deve ser pensada seriamente. Você está desenvolvendo um estudo meticuloso, há bastante tempo, inclusive, sobre o trânsito de Teresópolis. Qual é o objetivo desse estudo? A quem você pretende levar? E, mais ou menos, quando a gente vai ter isso aí, para que a população possa tomar conhecimento? Foi em 2010, eu fiz uma especialização em planejamento e gestão do trânsito. E o meu trabalho de conclusão de curso não podia ser outro a não ser o trânsito de Teresópolis. Então eu fiz um trabalho na época, falando sobre a vítima e mostrando exatamente o que a gente falou aqui na entrevista, dos riscos que é você andar no trânsito de Teresópolis. Ou seja, você corre 2 vezes mais riscos andando no trânsito de Teresópolis do que do Rio de Janeiro. E esse trabalho que eu fiz, dentro da universidade lá, ele até criou um lado bastante positivo, porque as pessoas não imaginavam isso. Exatamente, ninguém então, raciocina nesses termos. Uma cidade pequena, como é que vai ser 2 vezes mais perigosa do que a cidade do Rio de Janeiro? E eu demonstrei isso tecnicamente. Bom, quando foi ano passado, junto com alguns amigos, a gente começou a pensar em fazer alguma coisa aqui pelo trânsito de Teresópolis. Então nós começamos a manter bastante contato com o comandante à época do Corpo de Bombeiro, para ver as dificuldades, como é que ele via, qual era a percepção do Corpo de Bombeiro, para ver se encaixava com a minha visão técnica, e realmente encaixou. Não sei se você lembra que você
que a gente fez uma entrevista também falando do trânsito, e depois o comandante também falou, e a nossa era a mesma, a visão era a mesma. De visão. Bom, a partir daquele momento, eu comecei a pensar, o que a gente pode fazer? Aí eu ampliei esse meu trabalho, do trabalho de término de curso. E hoje eu estou fazendo um estudo da vitimização na cidade nos últimos 10 anos. E qual é o objetivo disso? Primeiro, eu quero dar publicidade à população, à sociedade como um todo, dos riscos que envolve andar na cidade. Então, por exemplo, o seu filho, o seu neto, o seu pai, a sua mãe pode sair de casa e não voltar. Isso é real. E eu não vejo nas pessoas essa sensibilidade. E outra coisa, o segundo objetivo desse trabalho é para que as pessoas se conscientizem que tem que cobrar do poder público a obrigação dele de prover as vias de segurança. Eu tenho todo o direito de ir e vir a qualquer hora do dia com segurança. E o Código de Trânsito chama atenção para isso também. A Constituição chama e o Código de Trânsito diz que é dever do poder público me ofertar um trânsito com segurança. Qual é a segurança que eu tenho hoje? Se a própria entidade pública da cidade estaciona carro em cima da calçada, e se você reclama, ela ri na sua cara. Tá? Estaciona carro na contramão, entendeu? Então a população tem que começar a cobrar isso. Isso é vida, entendeu? Vida tem que ser respeitada. A gente tem que passar dessa fase de que o poder público pinta meio poste e meio fio e todo mundo acha que está fazendo um grande negócio. Para mim não precisa pintar nada. Precisa pintar a faixa de pedestre, precisa dar direito ao idoso a se deslocar com segurança nas calçadas, tem que dar direito ao cego se deslocar como eu me desloco pela cidade, ao cadeirante, a quem anda de muleta. Isso é obrigação, isso é cidadania. Então esse meu trabalho, eu quero alertar também para isso. E espero que o Ministério Público Estadual abrace essa causa, porque é dever do Ministério Público fiscalizar o ente público e obrigar que ele oferte ao cidadão o direito de viver. É uma questão de vida aí. Então, um dos objetivos é chegar com algo bastante concreto para que eu possa cobrar tanto do ente público quanto do Ministério Público um posicionamento. Um posicionamento porque quando a gente pensa, por exemplo, nós estamos aqui, se eu não me engano, esse ano com 23 mortos. Quando eu falo com 23 mortos, o senso comum, ele não consegue pesar, tá, o que é 23 mortos em 170 mil habitantes. Mas quando eu transformo esses mortos em índice, o índice já me dá uma sensibilidade. Então é isso que eu quero alertar. Nós precisamos mudar a cidade. Agora, é esse o objetivo do meu trabalho, é chamar a atenção para a responsabilidade do ente público. Instalar radar, eles instalam de montão, inclusive radar escondido. Eu não sou contra radar não, muito pelo contrário. Eu sou a favor de radar, acho que radar não tem que ser sinalizado, agora ele tem que ser honesto. Ele tem que estar instalado no local correto, a partir de estudo, e a rodovia deve ser sinalizada. Se é 80 km por hora, eu não tenho que dizer onde está o radar. Eu vou andar 80 km por hora. Se eu andar 90, o risco é meu. A multa, ela é educativa também. Ela é repressiva, mas quando ela é feita de forma correta, que ela é aplicada de forma decente, tá?
ninguém vai discutir. Eu, há um tempo atrás, eu, apesar de ser especialista, eu não sou santo. Se eu fosse santo, eu estava no céu, não estava aqui. Tá? Eu passei num radar na rodovia Presidente Dutra e a velocidade era 40 km por hora. Eu passei a 45. Eu podia recorrer, entendeu? Dizer que o radar estava depois de uma curva. Eu sabia que o radar estava ali. Eu me distraí. Você sabe por que eu não recorri? Porque eu não achei nada injusto. Achei até errado, porque eu tinha que levar 2 multas. Porque na imagem que me pegou, eu estou com o bração do lado de fora do carro. Está lá no Código de Trânsito Brasileiro que isso gera multa. Então, aquilo que está ali, eu sei que não está ali à toa. Foi na Serra das Araras. A Serra das Araras tem um histórico de acidente fantástico, por perda de freio de caminhão, tem uma série de coisas. Então foi feito um estudo, ali tem que ter. Mas o objetivo desse trabalho, principalmente, é dar publicidade aos riscos existentes no trânsito e criar uma mentalidade no cidadão dos direitos e deveres que ele tem. Ora, se o município pode multar ele quando ele infringe a lei, ora, o município tem responsabilidade. Então vamos cobrar. Aqui em Teresópolis, a falta de consciência é muito grande. Vamos voltar, não vou nem falar desse governo, mas o governo que passou, que foi um desastre, tá? Quanto buraco a gente teve na cidade, teve gente tomando tombo de moto e se machucando, teve carro sendo quebrado. Quantas reclamações existem? Nenhuma. Aí depois fizeram um tapa-buraco meia boca, que governo maravilhoso, tá aí, o governo maravilhoso teve que ir embora. Entendeu? Então, é preciso ter a consciência. No trânsito, então, é fundamental, é vida. Você, quando botou as estatísticas a nível nacional, você botou que no Brasil a estimativa são 50 mil mortos e 500 mil feridos. É mais ou menos essa relação. Mas você esqueceu de uma outra estatística, que essa para mim é mais grave ainda. Dos 500 mil feridos, 120 mil pelo menos resultam com sequela irreversível. O resto da vida. Então é o camarada da cadeira de roda. Aí ele é penalizado por um trânsito vagabundo, onde as pessoas não têm consciência, e aí depois ele vai ser um novo sofredor, porque ele vai ter que usar a cadeira de roda dele em cima da calçada, que ninguém está nem aí. E quando eu vou terminar, foi a pergunta que você me fez. Ainda não sei, porque é um trabalho exaustivo. Eu estou sozinho nesse trabalho, fazendo por amor. Eu não ganho um centavo nisso, muito pelo contrário, gasto muito mais, tá, do que poderia gastar, mas eu acho que é um trabalho que vale a pena. Então eu quero fazer com muito carinho e quero ver ele surtir efeito. Para você ter uma ideia do tamanho dele, hoje eu manipulo nada mais, nada menos do que cerca de 80 planilhas em Excel, com uma infinidade de dados, porque eu não estou trabalhando só o tipo de acidente, quem é que morre, quem é que se fere. Eu estou buscando grau de escolaridade, estou buscando tipo de veículo, estou buscando idade detalhadamente, entendeu? Então eu quero fazer um trabalho que, se amanhã a gente tiver um administrador sério e preocupado com o trânsito em Teresópolis, tranquilamente ele vai poder usar esse trabalho. Eu não estou pedindo para ninguém que faça nada por mim, até porque eu não preciso. Como eu já ouvi aqui dentro de Teresópolis, que eu vendo dificuldade para arrumar facilidade. Hoje, nem que eu tivesse o salário de prefeito aqui, eu queria, me atrapalha a vida. Eu não preciso disso. Eu não ando com pires na mão. O meu objetivo eu escolhi Teresópolis para viver. Fui muito bem recepcionado na cidade. O mínimo que eu posso fazer é retribuir com a cidade dentro do que eu conheço, sem precisar cobrar nada. Esse é o meu trabalho.
Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Nada, quando precisar, estamos A tua entrevista foi ótima. Um abraço para você. Esse foi o engenheiro Plínio Tourinho, engenheiro civil, especialista em trânsito e gestão de trânsito. Até outra hora.